Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, vem fazer parte da nossa família. Se inscreva, ative o sininho em todas e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E eu fico muito agradecida. Eu quero agradecer a cada um de vocês que já fazem parte da nossa família. Nós estamos chegando aí nos 50 mil inscritos. Para mim é um sonho. Eu não tenho como agradecer a cada um de vocês. Se estou aqui hoje, se tenho essa quantidade de inscritos, é graças a cada um de vocês. Nós estamos aí com os nossos 49 mil e alguma coisa. Estamos chegando aos 50 mil. Quero pedir para você que não é inscrito, se inscreva. Me ajude a bater esta meta. Desde já eu agradeço a cada um. Não tenho palavras para agradecer. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Então vamos à nossa aula. Esse nosso caminho de mesa, eu confeccionei ele com barbante, fio 6 e usei a agulha de número 3,5. Ele ficou pesando 437 gramas. Na largura, ele ficou com 43 centímetros. E no comprimento de picô a picô, ficou com 98 centímetros. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês observarem direitinho como é lindo este gráfico. É lindo e bem fácil. Com certeza, todos vão sim conseguir fazer. Então, este é o nosso gráfico. São umas flores. Para minha mesa, eu confeccionei 3 flores. Mas aí fica a critério de vocês e depende do tamanho da mesa de vocês. Mas eu explico tudo detalhado no vídeo. Assistam que com certeza vocês vão gostar. Ele é muito fácil. Com certeza todos conseguirão fazer. Tendo passado todas as informações, muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Fiz aqui o nosso nó mágico. Feito isto, nós vamos contar agora, vamos fazer agora 60 correntes. Então, eu vou fazer a minha primeira corrente agora. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer num total de 60 correntes. Fiz aqui um total de 60 correntes. Vou marcar aqui a minha última corrente. Vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, vou fazer mais 2. Então, nós vamos ficar num total de 5 correntes. Fiz 3, 4, 5. Feito isto, aqui a última corrente que nós marcamos, nós vamos contar 1, 2, na terceira corrente eu vou fazer um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um quadrado. Feito isso, vou fazer 2 correntes, 1, 2, vou pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente vou fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, 1, 2, na terceira, ponto alto. Então, eu vou fazer esta minha primeira carreira, será uma carreira de ponto rede, desses quadrados, com 2 correntes, pulando 2 correntes da carreira anterior. Então, eu vou fazer aqui mais uma vez, vou fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, 1, 2. Na terceira corrente, vou fazer um ponto alto. Então, eu vou fazer assim até o final da minha carreira. Esta carreira de ponto. Encerrei aqui a minha primeira carreira. Nós ficamos com 20 quadrados. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 quadrados. Então, essa é a nossa primeira carreira. Vou repetir esta carreira de quadrado da mesma forma que está aqui, onde são correntes. Vou continuar fazendo as correntes e copiando os pontos altos. Eu vou fazer mais 2 carreiras, vamos ficar aqui no início com um total de 3 carreiras de ponto rede. Já fiz uma, vou fazer mais 2. Da mesma forma que eu fiz essa, vou fazer mais 2. Então, eu vou subir aqui com 2 correntes. Vou fazer mais 2, 1, 2. Então, em uma ponta e na outra, quando formos iniciar a carreira, nós teremos 4 correntes. Então, eu fiz 4 correntes, vou virar o meu trabalho, vou pular as correntes e copiar o nosso ponto alto. Feito isto, eu vou continuar fazendo os quadrados, da mesma forma que eu fiz na primeira carreira. Agora, eu vou fazer as duas restantes, as duas carreiras restantes, para completarmos 3 carreiras. Completei aqui as minhas 3 carreiras de pontos redes. Lembrando que sempre que for iniciar uma carreira, nós vamos fazer aqui 4 correntes. E quando nós formos finalizar a carreira, nós vamos pular a primeira corrente, na segunda nós vamos fazer o nosso ponto alto. Feito isto, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com as 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feitas as 4 correntes, eu vou virar o meu trabalho e agora aqui nesta ponta eu vou copiar 5 quadrados. Então, vou copiar aqui 1, 2. Então, eu fiz aqui os 2 quadrados, vou completar os 5 quadrados. Copiei aqui 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, agora 4 quadrados nós vamos fechar. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. Um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. E copiar o nosso ponto alto. Então, aqui nas correntes eu coloquei 2 pontos altos, copiei este ponto alto e este. Fechamos o primeiro quadrado. Eu vou fechar num total de 4 quadrados. Então, aqui são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Fechei o meu segundo quadrado, vou fechar 4 quadrados. Fechei 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vou copiar aqui 2 quadrados, vou deixá-lo aberto. Então, copiei um quadrado e vou copiar o segundo quadrado. 2 correntes e copiar lá o ponto alto. Então, eu deixei aqui neste meio 2 quadrados abertos. Fechei 4, deixei 2 quadrados abertos. Feito isso, aqui deste lado eu vou fechar novamente 4 quadrados. Então, vou fechar aqui um quadrado. São 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos e copiar aqui o ponto alto. Fechei o meu primeiro quadrado. Vou fechar 4, da mesma forma que eu fiz deste lado. Fechados 4 quadrados, vai sobrar 5 quadrados em abertos. Eu vou copiá-los da mesma forma que eu fiz deste lado. Então, eu vou encerrar esta carreira e já trago para vocês entenderem melhor. Encerrei aqui a minha 4ª carreira. Copiei aqui 5 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, apenas copiei. Fechei 4 quadrados, 1, 2, 3, 4. São 2 correntes, em cada quadrado terão 2 pontos altos. Deixei aberto 2 quadrados no meio e deste lado fechei mais 4 quadrados. O mesmo que eu fiz deste lado, eu fiz deste. Aí, restou 5 quadrados, eu somente copiei os 5 quadrados. Lembrando que aqui, nesta ponta, o nosso ponto alto, nós vamos fazer na segunda corrente. 1, 2, na segunda corrente, nós vamos fazer o nosso ponto alto. Então, eu encerrei aqui a minha 4ª carreira. Esta carreira eu vou copiar por mais 4 vezes. Nós teremos aqui 5 carreiras da mesma forma que eu fiz esta. Então, eu já fiz uma, vou fazer mais 4.
Onde são quadrados, eu vou copiar os quadrados, e onde são pontos altos, copiar os pontos altos. Como é só repetição, eu vou fazer as 4 carreiras, que vão ficar no total de 5, com essa que já está pronta, e trago para continuarmos o nosso trabalho. Então, como prometido, eu ia adiantar aqui mais 4 carreiras, ia ficar no total de 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. O mesmo que eu fiz deste lado, eu fiz deste lado. Agora, a nossa próxima carreira é uma carreira de ponto rede. Como ponto rede, eu acredito que todos vocês saibam fazer, eu já adiantei aqui, para não ficar muito repetitivo. Então, eu fiz aqui a minha carreira de ponto rede. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes, virar o meu trabalho e agora eu vou copiar 3 quadrados. Então, copiei aqui o primeiro, vou copiar, copiei o primeiro, vou copiar o segundo, vou copiar num total de 3 quadrados. Então, eu fiz aqui o segundo e vou fazer o terceiro quadrado. Fiz o terceiro quadrado. Agora, eu vou fechar mais 4 quadrados. Então, eu deixei 3 quadrados abertos, agora eu vou fechar 4 quadrados, da mesma forma que eu fiz nesta parte. Então, onde são correntes, eu vou colocar os 2 pontos altos, que são 2 correntes, então, serão 2 pontos altos. E copiar aqui o nosso próximo ponto alto. Então, eu fechei um quadrado. Vou fechar no total de 4. Vou fechar mais 3 quadrados. Fechei 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Vou deixar aqui neste meio 2 quadrados abertos. Então, vou fazer 2 correntes, deixar um quadrado aberto e o segundo quadrado aberto. Feito isto, nestes 2 quadrados do meio que nós havíamos nas carreiras anteriores, deixados abertos, agora nós vamos fechar estes 2 quadrados. Então, da mesma forma, são 2 correntes, vamos colocar 2 pontos altos, copiar aqui o nosso ponto alto, fechamos um quadrado. Vamos fechar o segundo quadrado. Então, fechamos estes 2 quadrados que nas carreiras anteriores nós havíamos deixados eles abertos. Feito isto, vou aqui deste lado copiar o mesmo que eu fiz deste lado. Deixar 2 quadrados abertos. Então, eu vou deixar 2 quadrados abertos. Vou fechar 4 quadrados, da mesma forma que eu fiz deste lado. Aí, vai nos restar 3 quadrados finais, eu vou fechar os 3 últimos quadrados. Encerrei mais uma carreira. Copiei aqui 3 quadrados, fechei 4 quadrados. Deixei aberto 2 quadrados aqui nesta ponta, fechei os 2 quadrados do meio. Aí, mesmo que eu fiz deste lado, eu vou repetir deste lado. Deixei 2 quadrados abertos, que são esses 2. Fechei 4 quadrados. 1, 2, 3, 4. Restou 3 quadrados, eu vou copiar também, da mesma forma que deixei os 3 quadrados abertos aqui nesta ponta. Esta é a nossa carreira. Da mesma forma que eu fiz aqui 5 carreiras, da mesma forma que eu fiz aqui 5 carreiras iguais, eu vou fazer aqui também 5 carreiras iguais. Já fiz uma, vou fazer mais 4, no total de 5 carreiras. Então, eu vou adiantar e já trago. Voltei aqui com o nosso gráfico adiantado. Calma, calma. Vou explicar direitinho para vocês e vocês vão entender. Como era só repetição, eu resolvi adiantar e já trazer ele pronto, mas não se preocupem, vou explicar direitinho e com certeza vocês vão sim conseguir entender. Nós fizemos no vídeo esta primeira carreira, entendido? Eu falei que ia fazer mais 4, ia ficar no total de 5 carreiras, foi o que eu fiz. Essa aqui nós fizemos no vídeo, eu fiz 1, 2, 3, 4, com essa 5 carreiras.
Feita estas 5 carreiras, eu repeti mais uma carreira de ponto rede. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu repeti esta carreira aqui. A próxima etapa, nós apenas copiamos o que fizemos nesta primeira etapa. O que eu fiz aqui, eu repeti lá em cima. Então, aqui neste início, eu pulei 5 quadrados, 1, 2, 3, 4, 5, fechei 4 quadrados. Copiei os 2 quadrados abertos no meio, fechei 4 quadrados e copiei os 5 últimos quadrados. Da mesma forma que nós fizemos aqui nesta parte. Eu pulei aqui 5 quadrados, fechei 4, deixei 2 neste meio aberto, fechei mais 4 quadrados e copiei os 5 últimos quadrados. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu apenas copiei aqui, não tem erro. Com certeza, vocês vão sim conseguir fazer. Este é o nosso gráfico é uma flor. Então, aqui são as pétalas e aqui o nosso miolo. O nosso gráfico é esta flor. O nosso caminho de mesa, ele será todo composto com este gráfico, com este desenho, com esta flor. Vocês vão repetir quantas flores for necessário para o cumprimento do caminho de mesa de vocês. Apenas copiar o mesmo que fizemos neste gráfico. E aqui neste meio, nós vamos intercalar com carreiras de ponto rede. Tendo explicado isso para vocês, eu vou adiantar este caminho de mesa, vou ver quantas flores para a minha mesa será o suficiente e já trago para nós fazermos as últimas carreiras por toda a volta do nosso caminho de mesa. Então, eu vou adiantar, vou fazer mais alguns gráficos, não sei quantos, vamos ver, e já trago para nós fazermos as últimas carreiras. Entendido? Como prometido, eu já adiantei o meu caminho de mesa e trouxe para nós fazermos as 2 últimas carreiras. Então, este é o gráfico da nossa flor. Para a minha mesa, eu fiz 3 flores desta. Então, eu fiz 3 gráficos deste. Então, 1, 2, 3 gráficos. Então, eu fiz aqui para a minha mesa 3 flores. E eu intercalei entre as flores, eu fiz 5 carreiras. Então, aqui neste meio, entre uma flor e outra, eu fiz 5 carreiras de pontos rede. 5 carreiras de ponto rede. 1, 2, 3, 4, 5. Então, entre cada gráfico de cada flor, eu fiz 5 carreiras de ponto rede. Nada impede que vocês façam menos carreiras. Vocês podem fazer apenas com uma carreira, apenas com 2, com 3, com 4. Fica a critério de vocês. Eu fiz com 5 porque eu acho que as flores mais distantes umas das outras dá um melhor destaque. Por isso que eu fiz com 5 carreiras, mas fica a critério de vocês. Vocês façam com quanto de carreiras que vocês acharem melhor. Então, entre cada flor, eu fiz 5 carreiras de ponto rede. Fiz, então, 3 flores. Feito isto, agora vamos para as nossas últimas carreiras. Então, eu vou fazer 2 carreiras para finalizarmos o nosso caminho de mesa. Eu vou fazer 2 carreiras por toda a volta do nosso caminho de mesa. Ah, eu já ia me esquecendo. Nas primeiras carreiras, eu fiz aqui apenas 3 carreiras de ponto rede, lá no início. Então, eu vou finalizar com 3 carreiras de pontos redes. Eu fiz 5 carreiras apenas no meio de uma flor e da outra. Nas pontas, ficarão 3 carreiras de ponto rede. Já ia me esquecendo. Agora, nós vamos fazer a nossa primeira carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Eu vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou fazer mais 2 correntes. 1, 2. Fiz as 2 correntes. Aqui no mesmo ponto alto, eu vou fazer aqui um ponto alto. Então, eu fiz aqui nesta ponta
um triângulo. Feito isto, agora aqui nas laterais eu vou preencher um espaço e deixar outro aberto. Então, eu vou colocar aqui 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Preenchi um espaço. Feito isto, vou fazer 2 correntes, 1, 2, vou pular um espaço e já vou para o próximo espaço. Aqui, novamente, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Então, eu fechei mais um espaço. Novamente, vou fazer 2 correntes, pular um espaço e vou para o próximo espaço. No próximo espaço, vou repetir mais 3 pontos altos. Então, nós vamos fazer nas laterais esta carreira de um quadrado fechado e um aberto. Então, nós vamos ficar desta forma. Eu vou fechar um quadrado com pontos altos e deixar um quadrado aberto. Fechar um quadrado com pontos altos, deixar um quadrado aberto. Então, eu vou fazer desta forma nas laterais. Quando chegar aqui na ponta, que eu falo que é uma ponta e na outra, eu volto para nós fazermos aqui. Então, eu fiz aqui nas laterais, na lateral. Então, eu terminei aqui na lateral do meu caminho de mesa, preenchendo um quadrado e outro não. Um sim e um não, um sim e um não. Terminei aqui da mesma forma que eu comecei o primeiro quadrado, eu fechei com pontos altos. Chegamos aqui na ponta, onde lá eu fiz aquele triângulo. Eu vou fazer aqui, completei aqui, preenchi o quadrado com 3 pontos altos e já fiz aqui o meu primeiro ponto alto na corrente. Vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3. Feito aqui na mesma corrente, eu vou fazer mais um ponto alto, que é para ficar com aquele triângulo nesta ponta também. Nas 4 pontas, teremos um triângulo. Agora, eu vou continuar preenchendo um quadrado, um sim e um não, um sim e um não. Então, esse primeiro aqui eu vou fechar com pontos altos. Então, eu vou colocar aqui 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos. E agora, ao invés de aqui no meio fazer 2 correntes, como eu vinha fazendo na lateral, aqui em cima eu vou fazer 3 correntes. Então, eu vou fazer 1, 2, 3. Feitas as 3 correntes, vou pular um espaço, no próximo espaço, novamente fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. Feito isto, vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou pular um quadrado e vou preencher o próximo quadrado. Então, eu vou fazer assim até chegar lá no final. Quando chegar lá no final, eu volto. Então, eu voltei aqui para explicar deixar aqui uma observação, fazer uma explicação para vocês. Nós teremos que ter, tanto nessa parte de cima como nas laterais, nós teremos que ter no quadrados números ímpares. Por isso, na altura, vocês prestem atenção nisso, vocês contem as carreiras. Terá que encerrar sempre com carreiras ímpares. Por exemplo, 33, 35, 23, 27, carreiras ímpares. Como vocês viram, na nossa base, lá no início, nós iniciamos aqui com 20 quadrados. Então, é número par. Aí, por causa disto, aqui neste final, eu terei que fazer uma adaptação, porque sempre aqui perto do triângulo, terá que encerrar esse último quadrado, terá que encerrar com pontos altos, e esse quadrado aqui do outro lado também, o primeiro quadrado, com pontos altos. Então, porque aqui ficou quadrados em números pares, eu vou fazer uma adaptação aqui, para fechar este último quadrado. Então, eu fechei aqui este quadrado, vou fazer aqui as 3 correntes, porque aqui na base são 3 correntes. Então, o que eu vou fazer? Fiz aqui as 3 correntes, vou pular este quadrado, e neste quadrado eu vou aqui, rente aos pontos altos, rente ao ponto alto, eu vou fazer aqui um ponto alto. Feito isto, vou fazer o meu segundo ponto alto aqui neste ponto alto,
e o último ponto alto aqui no último quadrado. Então, é como se nós encerrasse o último quadrado com pontos altos. Vou contar aqui 3 correntes, 1, 2, 3. Na terceira corrente, vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, essa foi a adaptação que eu fiz. Não tem erro para o nosso quadrado das pontas ficarem fechados junto ao triângulo. Então, só o triângulo aqui que vai ficar aberto. Nós teremos aqui um quadrado fechado deste lado e um quadrado fechado deste lado. Nas 4 pontas ficaram desta forma. Então, eu fiz aqui essa adaptação. Acredito que vocês tenham conseguido entender. Agora, eu vou fazer a última carreira por toda a volta do meu caminho de mesa. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo dentro da corrente, vou subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3. Feito isto, vou fazer aqui 3 pontos altos. Com a corrente, vão ficar 3 pontos altos. Então, eu vou fazer 2 pontos altos. Fiz aqui os 2 pontos altos, ficamos no total de 3 pontos altos. Vou fazer aqui 3 correntes, 1, 2, 3, que é o nosso picô. Vou fechar aqui no último ponto alto com um ponto baixíssimo. Então, nós ficamos aqui com um picô. No mesmo espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Então, nos bicos, nos 4 bicos, irão ficar desta forma. Feito aqui o nosso leque com picô, eu vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2, 3. Feitas as 3 correntes, eu vou pular os pontos altos e aqui na corrente eu vou fazer um ponto baixo. Então, ficou desta forma. Vou fazer 2 correntes, 1, 2. Vou lá para o próximo quadrado e vou repetir aqui o nosso leque com picô. Então, vou fazer aqui 3 pontos altos, 2, 3. Vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Vou fechar aqui no último ponto alto com um ponto baixíssimo. E no mesmo espaço, vou repetir mais 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3 pontos altos. Então, eu fiz aqui dentro do espaço mais um leque com 3 pontos altos. Então, eu fiz aqui dentro do espaço mais um leque com 6 pontos altos com picô. Fiz 3 pontos altos, fiz um picô e mais 3 pontos altos. Então, está ficando desta forma. Novamente, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2. Vou pular os pontos altos. Aqui no meio do quadrado aberto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais 2 correntes, 1, 2. Vou pular os próximos pontos altos, o quadrado fechado, e no quadrado aberto eu vou repetir o nosso leque com picô. Vou fazer aqui 3 pontos altos, então 2, 3 pontos altos, vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Feito isto, vou aqui no último ponto alto e vou fechar com um ponto baixíssimo. No mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos para completar o nosso picô. Então, 2 e 3 pontos altos. Prestando sempre atenção para não deixar um ponto por cima do outro. Então, ficou dessa forma. Desta forma, nós vamos fazer por toda a volta do nosso caminho de mesa. Só repetindo este mesmo leque. Aí, aqui, vamos fazer as 2 correntes, fechar na corrente aberta com ponto baixo. Vamos fazer mais 2 correntes, pular os 3 pontos altos. No próximo quadrado, fazer o nosso leque. Então, nós vamos fazer assim por toda a volta do nosso caminho de mesa. Eu vou fazer por toda a volta e quando trouxer, já trago o nosso trabalho encerrado. Como prometido, eu já encerrei aqui o meu caminho de mesa e trouxe para finalizarmos a nossa aula de hoje. Aqui eu fiz o meu nozinho final e escondi o meu barbante por entre os pontos altos. Então, assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu fiz por toda a volta do meu caminho de mesa 2 carreiras. Lembrando que estes quadrados terão que ser carreiras ímpares, terão que ter espaços aqui quadrados ímpares,
Por exemplo, 23, 53, 63 terão que ser ímpares para poder dar certo, para ficar certinho essas últimas duas carreiras que nós fizemos, ou melhor, esta última carreira. Terão que ser quadrados em quantidades ímpares. Aqui na parte de cima, em uma ponta e na outra, como vocês sabem, nós fizemos quantidades pares, nós fizemos 20 quadrados, não foi? Então, aqui neste final, eu fiz essa adaptação, que eu já expliquei no vídeo. Aí, deu certinho para fazermos a nossa última carreira. Eu acho que vocês conseguiram entender certinho. Então, assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!